Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo vou mostrar como fazer um jogo 3D do zero no Python, usando a técnica de Raycasting. Essa técnica foi muito utilizada nos primórdios de jogos 3D de computador. Ela consiste em lançar raios a partir do jogador e registrar quando esses raios atingem algum objeto. Assim é possível calcular a distância entre o jogador e o objeto. Com essa distância é estimada uma altura aparente do objeto, com base na perspectiva, onde os objetos mais próximos parecem ser maiores do que objetos que estão mais distantes. Então, bora lá com a programação. Eu vou usar 3 bibliotecas aqui: NumPy, Matplotlib e Keyboard. Vou começar definindo um mapa para o jogo, com uma lista de listas, onde 1s representam paredes e 0s representam corredores. Vou fazer um mapa bem simples, com paredes ao redor e um bloco de parede no meio. Também vou definir a posição inicial do jogador, com coordenadas x e y, e da mesma forma a saída do labirinto, ou seja, o objetivo do jogo. Além disso, vou definir uma rotação inicial para o jogador. Então agora eu vou começar um loop para desenhar a perspectiva do jogador, com 60 iterações. Em cada iteração eu vou variar o ângulo de visão, começando de 30 graus para a direita até chegar a 30 graus para a esquerda do jogador. Vou iniciar cada raio na posição XY do jogador, e a cada iteração faço um incremento. Esse incremento já vou deixar pré-calculado com seno e cosseno, porque ele depende do ângulo. Esse incremento tem que ser relativamente pequeno, senão o raio pode passar direto pelas quinas. E para calcular a distância, eu simplesmente uso um contador. Então, dentro de um novo loop, eu vou fazendo esses incrementos no raio e no contador, e para saber se eu encontrei uma parede, eu verifico somente a parte inteira das coordenadas do raio e comparo com o respectivo local no mapa. Quando eu encontro uma parede, eu calculo a altura aparente dela e então saio do loop. Com a altura, eu desenho uma linha vertical na tela, indo de -h até h. Agora a gente já pode dar uma espiada em como fica a visão do jogador, com um bloco de parede no centro e as paredes em volta. Eu vou colocar tudo isso dentro de um novo loop, que vai ser o loop do jogo, e fazer alguns ajustes rápidos na plotagem. Primeiro vou aumentar a espessura das linhas verticais, vou desativar os eixos dos gráficos e vou ativar o layout justo para remover os espaços em branco. Eu vou limitar a região de plotagem. Vou substituir o PLT-Plot pelo PLT-Draw, que é mais adequado para plotagens iterativas, e entre as plotagens eu tenho que fazer uma pequena pausa e limpar os dados antigos. Também vou fazer a janela fechar sozinha quando sair do loop. Agora eu vou habilitar a movimentação do jogador, utilizando a biblioteca Keyboard. Vou chamar a função readKey, que vai ler a tecla que está sendo pressionada. Vou copiar a posição atual do jogador para fazer a movimentação. O jogador pode tentar avançar ou recuar com as setas para cima e para baixo, ou rotacionar com as setas para a direita e para a esquerda. Porém, o jogador só pode se movimentar se a nova posição não for uma parede. E se a posição atual já for a saída do jogo, ele termina. Game over. Se a tecla ESC for pressionada em qualquer momento, o jogo é interrompido. Bom, agora a gente já tem uma base do jogo. Mas antes de continuar, vamos fazer algumas melhorias nos gráficos, porque esse preto e branco não está legal. Eu vou criar um loop aqui que vai passar por todas as posições x e y em busca das paredes. E cada vez que eu encontro uma parede, eu substituo o número 1 por uma cor aleatória. Essas cores são definidas por 3 números aleatórios que vão de 0 a 1, que são as componentes RGB. Depois disso, vou limitar o H para ser no máximo igual a 1, porque ele vai ser usado depois no sombreamento. A cor é recuperada toda vez que um raio encontra uma parede, e depois multiplicada por um fator de sombreamento que depende da distância entre o jogador e a parede. Depois é só chamar o parâmetro de cor dentro da plotagem das linhas, e esse é o resultado. Agora eu vou cuidar do piso e do teto. Primeiro vou colocar uma cor de fundo cinza para o chão e azul para o teto. Depois eu vou inicializar 3 vetores, um para a posição X, outro para a posição Y e mais um para a cor. Dentro do loop do raio eu vou guardar a última posição do raio para comparar com cada nova posição. Toda vez que eu tiver uma diferença entre as partes inteiras, eu vou guardar essas coordenadas nos meus vetores.
Eu só multipliquei por 3 aqui para aumentar a densidade das lajotas. Eu resolvi colocar uma cor diferente para a saída, assim fica mais fácil de se localizar. E agora a gente tem um jogo assim, muito mais interessante do ponto de vista gráfico, mas ainda falta uma coisa muito importante, o mapa do jogo. Aqui eu achei que não fazia muito sentido usar mapas prontos. Achei que seria mais interessante criar um gerador de mapas, assim toda vez que alguém for jogar o jogo, ele vai ser um jogo totalmente diferente. Vou começar com um gerador mais simples, definindo primeiro o tamanho do mapa, vou fazer sempre mapas quadrados, e criar uma matriz só de paredes. Depois disso eu escolho uma posição inicial e faço um andador aleatório que só para quando chegar do outro lado do mapa. Em cada nova posição ele vai tirando as paredes do mapa e quando chega do outro lado ele para e marca a última posição como a saída. O resultado disso são mapas bem simples, até difíceis de chamar de labirintos, porque você consegue ver a saída de longe. Então resolvi fazer um gerador um pouco mais avançado. Da mesma forma que no gerador anterior, começamos definindo o tamanho do mapa e preenchendo com paredes, só que aqui isso é feito em uma linha só. Depois, dentro de um loop, eu removo 2/3 das paredes de forma aleatória, e o andador aleatório funciona de forma bem parecida, mas eu vou dar preferência sempre para os caminhos que não vão remover mais paredes, ou seja, eu vou tentar fazer o andador chegar sem tirar novas paredes. Ele só vai tirar uma parede nova se ele ficar preso num ponto por mais de 6 vezes. E dessa forma a gente tem mapas mais interessantes, onde o jogador pode realmente se perder no labirinto. Claro, dá para aumentar o tamanho do mapa para deixar o jogo mais interessante. Quem sabe fazer um esquema de níveis onde o tamanho do mapa vai aumentando a cada novo nível. Mas acho que é isso para esse vídeo, pessoal. Valeu por assistirem e até a próxima.